gente, aqui é a Vicky do Julgando o Livro pela Capa e a gente tá aqui para mais um vídeo do canal. Antes de tudo, aperta o sininho aqui e se inscreve que vem muita coisa legal por aí. Vamos lá, solta a vinheta. Esse é o filme do ano na minha lista, né, por enquanto, que se chama Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo, ou Everything Everywhere All at Once, da A24. Vocês sabem que eu sou suspeita pra falar porque eu amo a A24, né, gente? Então, assim, eu já esperava hit, foi um hit, foi muito além do que eu esperava. Esse filme me tocou de uma forma que eu não tava esperando, assim, né, eu esperava me divertir, mas não esperava ser tão tocada por esse filme, e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre ele. Nesse filme do Daniel Kwan com o Daniel Scheinert, a gente tem uma das principais obras, eu acho, da A24. A bilheteria tá aí pra não mentir, né, gente? Tá tendo muita bilheteria no mundo inteiro, né? Eu fiquei muito feliz com a chegada do filme no Brasil, porque quando eles anunciaram esse filme lá no Festival SXSW, que eu cobri alguns meses atrás também. Aliás, eu fiquei super chateada porque esse era um dos filmes que você tinha que estar lá no Texas para assistir, né, na Premiere. Não tinha Premiere online dele, infelizmente, então foi um dos que eu queria assistir junto com Boris e não consegui assistir, infelizmente. Mas, felizmente, o filme estreou nos cinemas do Brasil, muita gente assistindo. Tô gostando demais de ver muita gente se apaixonando pela A24 de novo, e eu mesma tô até com um visual inspirado em uma das personagens do filme, que logo mais a gente vai falar. Nesse filme, os Daniels, né, eles mostram aí pros grandes estúdios como é que se faz um filme de multiverso verdadeiramente interessante, com muita relevância cultural e uma mensagem muito, muito importante que a gente realmente está precisando nesse momento no mundo inteiro. Se você tiver a chance de assistir esse filme no cinema ou da forma que você conseguir, assista, porque a gente tem que mostrar, principalmente aqui no Brasil, que a gente gosta de filmes assim, diferentes, para os estúdios começarem a trazer mais coisas assim pra cá. Tudo em todo lugar ao mesmo tempo é quase como um abraço para pessoas que têm TDAH e para quem tem autismo também. Pode parecer estranho isso que eu tô falando, mas vai fazer sentido quando eu explicar. O diretor, né, o Daniel Kwan, ele fez uma entrevista muito antes do filme chegar aqui no Brasil, né, quando o filme estava estreando lá fora. Ele ficou super feliz porque o Kogonada, que é outro diretor asiático-americano, né, ele fez um filme super, assim, não gostei muito, mas é um filme bem lento, chamado After Yang, estreou no Sundance, e assim, o pessoal gostou bastante. Eu não fui tão fã, mas ele é um filme que realmente ele pega, é mais lento, mais contemplativo, mais minimalista. E esse diretor, Kogonada, ele deu altos elogios para Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo. Foi então nessa época que eu vi o Daniel Kwan comentando como foi importante esse comentário, porque ele é um diretor maximalista. Ele gosta de tudo muito detalhe, muitas cores, muitas referências. Ele não gosta de minimalismo. E o Kogonada, ele é praticamente o rei do minimalismo, né, lá nos Estados Unidos. Então esse elogio para ele foi muito importante, e ele comentou no Twitter que ele foi diagnosticado com TDAH, que é o transtorno de ansiedade e hiperatividade, depois de mais velho, né? Quase, tipo, agora, foi recente, né? E ele falou que depois desse diagnóstico tudo fez sentido na cabeça dele. E até fez sentido porque ele quis criar esse filme, em primeiro lugar, tão maximalista. Porque a cabeça de alguém que é ansioso ou de alguém que tem autismo é exatamente assim. A cabeça da pessoa ansiosa ou autista, ela é repleta de pensamentos todo o tempo, em todo lugar, exatamente como o título do filme. E assim, a nossa cabeça ela não para, a gente tem 1000 ideias rolando, e o próprio diretor Daniel comentou que essa é a mente dele, então ele não gosta de coisas minimalistas, e o filme ele é cheio de coisas, cheio de referências, cheio de multiverso, porque isso é uma extensão do que ele é, principalmente como também um diretor que é imigrante asiático nos Estados Unidos, né, filho, né, de imigrantes. Então essa história é extremamente importante, principalmente pro Daniel Kwan,
pro outro Daniel também, mas eu tô pegando mais o lado dele, porque a gente percebe que esse filme foi uma coisa muito especial pra ele em específico. Então achei muito legal ele ter comentado isso. E é por isso que eu falo que esse filme é como um abraço pra quem também é super ansioso, porque a nossa cabeça é literalmente assim, é um caos, mas que funciona. No filme a gente conhece a história da Evelyn, interpretada pela maravilhosa, né, da Michelle Yeoh, que aliás, na minha opinião, esse é o melhor papel e o mais forte da carreira inteira dela. Sabe, merece muita indicação ao Oscar por esse, já tô profetizando aqui que eu acho que ela vai levar indicação porque ela tá boa demais nesse filme. E enfim, a gente conhece essa Evelyn, que é uma mulher, né, imigrante chinesa morando nos Estados Unidos. Ela é dona de uma lavanderia com o esposo dela. A vida dela é uma luta diária com as taxas, né, que aliás as taxas são é o maior problema de todos os americanos, porque eles têm que fazer isso de declarar, e se eles não fazem essas taxas e imposto, dependendo do nível eles podem ser até presos, né? Como aconteceu com diversos atores e cantores recentemente até, né, lá fora. Então ela luta com isso porque ela compra coisas demais com dinheiro da loja, né? Compra karaokê, compra um monte de coisa pra fazer festa, e ela tá cheia de dívidas e problemas, e ela é uma pessoa assim, ela é mais rígida, ela é uma pessoa séria, e o marido dela, que é totalmente o contrário, ele é todo doce, ele é bondoso, carinhoso, ele acaba vivendo nesse redemoinho que é a vida dela, e a filha dela também, Joy, é outro redemoinho, né? E o sogro dele é um terceiro redemoinho, que a gente vai começar aos poucos a entender toda essa trama de trauma geracional de todas essas gerações, principalmente de famílias de imigrantes lá nos Estados Unidos. O esposo, né, da Evelyn, que é o Waymond, ele é interpretado pelo também maravilhoso Ke Huy Quan. Ele já fez filmes antigamente, ele era o Data em Goonies, né? Ele também fez o Indiana Jones, só que ele não teve uma carreira tão extensa, né? Mas estou feliz de ver ele aqui de novo. E ele faz o Waymond, que é o esposo da Evelyn. Ele é totalmente ao contrário, ele é paciente, ele é empático, ele é bondoso, ele é carinhoso, né? Enquanto, assim, ele parece muito passivo mesmo, né? Enquanto a esposa dele, ela cuida dos negócios e ele tá lá sempre cuidando da casa. O relacionamento, né, da Evelyn com a filha dela, que é a Joy, é extremamente corrosivo, porque elas são de duas gerações totalmente diferentes, né, ainda assim de famílias imigrantes, né, são da mesma família, mas a Evelyn, ela é bem tóxica com a filha dela, não tenta entender a filha dela também não tenta entender a mãe dela, não existe empatia entre as duas, mas ela não aceita muito que a filha dela é lésbica e tá namorando uma menina, ela também não aceita o jeito da Evelyn ser muito rebelde aos costumes e aos valores da família deles, que é a família chinesa, né, que são os valores do pai da Evelyn mesmo também. Então, tipo, elas vivem em conflito, elas não se entendem, é como se elas falassem em duas línguas diferentes. E é isso que vai causar uma ruptura na comunicação das duas, que mais pra frente a gente vai falar que vai desencadear em outra coisa. Nos últimos anos, o trauma geracional tem sido a pauta de diversos filmes dirigidos por diretores que fazem parte de grupos minoritários, ou em filmes que mesmo com diretores que não fazem parte de minorias, abordam assuntos de personagens que fazem parte de minorias. Por exemplo, Encanto, que é um filme que conta a história da experiência de famílias latinas, indígenas. A gente tem Turning Red, da Disney, que é a experiência de famílias asiáticas, né, no caso coreanas, nos Estados Unidos. E a gente tem Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo, que novamente aborda a questão de trauma geracional em famílias asiáticas, né, de imigrantes asiáticos nos Estados Unidos, o que é uma experiência muito particular. Essa experiência única dos imigrantes, ela nunca tinha sido abordada nos filmes dessa forma, porque não eram filmes dirigidos por essas minorias que fazem parte dessa história. E essa experiência única, né, para eles é muito importante, por isso que a gente precisa de mais diretores diversos, fazendo histórias dessa forma, né? Também pra
gente receber muitos filmes que saem totalmente fora da curva como esse. Voltando ao filme, a Evelyn ela é dessa forma pela criação que ela teve do pai dela. Então, é o jeito que ela sabe criar a filha dela também. Ela copia um pouco da rigidez, né, que o pai dela teve com ela quando ele criou ela. E isso é errado, só que ela não está na terapia para trabalhar isso. Aliás, é engraçado que os filmes, eles não abordam tanto esse tema de terapia, né? Esse filme não aborda isso também, mas eles trazem uma solução criativa pra gente ver como ela vai trabalhar com esse trauma geracional pra poder falar pro pai dela que era mais tóxico que ela sente e também como ela pode aprender a lidar e ter mais empatia com a filha dela. Isso é trabalhado ao longo do filme. Voltando ao filme, a Evelyn trabalha, né, na vida dela lá normal, no dia a dia, sem saber que existe um multiverso de Evelyns com infinitas Evelyns e infinitas possibilidades. Só que tudo muda da primeira vez que ela tem o contato com uma pessoa do multiverso que aparece misteriosamente na vida dela. Ela não sabe que existe um multiverso com várias Deidres, né? Que no caso é a fiscal lá, interpretada pela lendária, né, Jamie Lee Curtis. Ela não sabe que existem vários Waymonds, várias Joys. Então, tipo assim, quando ela encontra pela primeira vez Alpha Waymond, que é uma das versões do seu esposo do multiverso, é aí que do dia pra noite a vida dela muda pra sempre. Ela começa a entender que existem infinitas possibilidades na vida dela, porque existem infinitas Evelyns, e que ela tem o potencial de atingir todos os multiversos e conhecer eles, justamente por ela ser uma pessoa comum. Ela não tem nada de especial. Aliás, ela é a pior das piores. Ela não tem nenhuma habilidade especial, ela não tem muito jeito. Então é por conta disso que ela consegue ter essa facilidade. A gente volta naquele tema lá, né, dos diferentes são os mais poderosos. Todas as outras Evelyns têm uma vida corrida, bem sucedida, com um romance bem sucedido, uma carreira totalmente diferente da Evelyn que a gente conhece desse mundo que eu vou chamar que é o mundo comum, tá? Que é o normal, não é do multiverso. Ele é multiverso, mas eu vou chamar de comum, tá? Que é o da nossa Evelyn principal. Né? Ela não tem habilidades, então é justamente por isso que ela tem o potencial de crescer muito e poder salvar o multiverso. Ela se pega pensando, o que seria da minha vida se eu tivesse feito aquela escolha diferente? A gente vive se perguntando isso e essa é a grande questão do filme. O que seria da nossa vida se a gente tivesse, sei lá, colocado uma blusa verde ao invés de uma rosa? Ou se a gente tivesse estudado, sei lá, publicidade ao invés de ter estudado matemática, não sei, faz de conta. Então são essas infinitas possibilidades que o filme brinca, né? E isso é um multiverso, isso é muito legal. Toda a ideia do multiverso nesse filme, na verdade, por mais que seja importante, ela é só um pano de fundo para a questão familiar, do trauma geracional e de como você se cura, né, dessa questão. A verdadeira mensagem do filme é sobre amor, é sobre compaixão, é sobre empatia e sobre também entender o lado dos outros, né, o que é o mais difícil. O filme ele nos ajuda, né, e ajuda a Evelyn a entender como ela precisa ter empatia mesmo pelas pessoas que machucaram ela no passado, né, como no caso, sei lá, do pai dela, porque ela não precisa perdoar. O filme ele trabalha nisso e ele bate nessa tecla, você não precisa perdoar. A Evelyn não precisa perdoar ninguém pelo que aconteceu. O que ela precisa é ter empatia de entender, sim, aquela pessoa me machucou, eu entendo agora, né, por que ela fez isso, foi a criação ou não, mas eu consigo seguir em frente para me curar. Essa é a resolução que a Evelyn precisa ter ao longo do filme e que ela vai conseguindo aos trancos e barrancos. É uma mensagem super importante. Mesmo que essa empatia dela venha com a realização, né, de que às vezes é preciso sim, talvez cortar relações ou não na nossa vida. É muito difícil você falar de cortar relações nesse sentido, principalmente quando a gente fala de famílias asiáticas, famílias latinas também. É muito difícil, mas é por isso que não tem o cortar as relações nesse sentido.
tem, né, a cura através de terapia para você tentar entender. Você pode sim, não precisa conviver com as pessoas, mas você pode tentar entender, não perdoar, mas você pode tentar entender com empatia. Essa é a grande mensagem do filme, porque a gente tem que seguir em frente. É isso que a Evelyn precisa aprender, ela precisa seguir em frente e aceitar a vida que ela tem, né? Mesmo que no multiverso, nas infinitas possibilidades, ela tenha vidas muito melhores, ela precisa entender que essa vida dela tá aqui com um propósito. Muitas pessoas, quando forem assistir esse filme, ou que já assistiram, vão se identificar com a Joy. Principalmente se forem millennials, como eu, né? As pessoas lá das faixas dos 25 aos 30, ou dos 30 aos 40, não sei. Mas, enfim, millennials em geral. Com certeza vão se identificar, mesmo porque tem muitas famílias com um trauma geracional envolvido, né? Com questão de relações tóxicas familiares. Então esse filme ele vai pegar em cheio pessoas que sofrem com essa questão. Todos os momentos e todos os personagens são extremamente bem escritos nesse filme, não tem pontas soltas. Tudo é explicado, e mesmo que parece pontas soltas, tem uma razão de ser. Como eu falei, esse filme é maximalista, ele tem muito de muita coisa, mas felizmente ele consegue amarrar tudinho, e o que não tem explicação é porque não era para ter explicação mesmo, era para cada pessoa que assistir ter a sua ideia do que significou aquilo ou não. Eu acho isso muito interessante. É praticamente uma obra de arte em forma de filme de 2 horas e 19 minutos. Você vai rir, você vai chorar, você vai ficar com raiva, você vai se emocionar e você vai se identificar. Você vai passar por todos os sentimentos possíveis assistindo esse filme. E todas as referências de filmes dentro do próprio filme também vão fazer muita gente chorar, como referências ao maravilhoso Wong Kar-wai, né? E os romances dele, não tem como não chorar nas cenas, principalmente se você for cinéfilo. Esse filme tem tantas camadas, mas tantas camadas, que seria impossível em um vídeo curto falar sobre isso, precisaria de 1 hora, e eu realmente não sei se eu aguentaria ficar falando 1 hora, talvez em podcast, mas não em vídeo do YouTube, então eu não sei se alguém gostaria de ouvir tanto tempo assim, mas enfim. É um filme que ele precisa ser analisado, reanalisado. Eu pretendo fazer mais vídeos sobre ele no futuro, conforme eu assistir de novo, né, aqui no canal. E é isso, tem muita coisa para explorar. Assistindo só uma vez você não vai pegar todos os detalhes. Agora um comentário à parte, né? Muito feliz que o Ke está de volta, né, para interpretar o Waymond. Ele foi um ator, né, que ele quase, entre aspas, despontou, né, depois de Goonies e depois de Indiana Jones, só que ele é um ator asiático, né? Ele era um ator asiático nos anos 80 e que ele não era lutador, né? Ele era uma criança, então ele não despontou como os outros atores, né, que fizeram o filme com ele. Então eu fiquei muito feliz de ver como ele evoluiu como ator e quero ver ele em muitos outros filmes porque ele tá excelente. E ele traz esse personagem pra gente que é o Waymond, que ele é um símbolo totalmente de masculinidade não tóxica. A gente percebe no filme que o Alpha Waymond, na verdade, ele realmente é aquele estereótipo, né, do alfa, né? Ele é totalmente diferente do Waymond do mundo comum, que é o original, né, da Evelyn. Então, ele resolve as coisas na porrada, ele, né, artes marciais, ele é mandão, ele pega a Evelyn do braço, que nem Homem das Cavernas, pra carregar, mesmo quando ela não quer ser carregada, né? E mesmo com a voz doce e tal, ele é muito mandão, ele é alfa, né? Aliás, é interessante até a piada que o filme faz com esse conceito, porque esse conceito de alfa e beta em lobos já caiu por terra faz muitos anos, não existe isso na natureza, né? O cara que fez essa pesquisa com lobos até descartou essa pesquisa depois de alfa, beta e ômega, porque ele falou que eles funcionam em comunidade, não tem muito essa, sabe? E até hoje a gente fala o homem macho alfa, macho beta, e aí o alfa, o Waymond seria o macho alfa, e o Waymond da Terra original seria o beta, porque ele é todo passivo, ele parece passivo. Mas o filme brinca justamente com isso. O Waymond, né, do mundo original, ele até fala naquele momento, né, em homenagem ao Wong Kar-wai, que
ele luta dessa forma, com empatia e com bondade. Então ele quebra totalmente esse estereótipo. O Waymond, ele parece passivo no começo, mas ele não é. A gente vê o tempo todo ele sendo ativo. Ele dá os biscoitos lá, né, pra Deirdre, pra ela não ferrar com a esposa dele. Ele o tempo todo tá tentando resolver as coisas, né, ele tá sempre tentando animar todo mundo, né, ele sabe o que ele quer. Quando ele vê que o casamento não tá funcionando muito, ele coloca lá o papel do divórcio. Mesmo com a esposa não assinando o divórcio, ele tem o papel lá porque ele sabe que ela não está sendo boa pra ele, então mesmo amando ela, ele tem essa empatia de entender que ela tem esse estresse, porque tudo mais, ao mesmo tempo ele também tem empatia por ele mesmo, de entender, isso não é o que eu quero agora, você entende? Então ele é um personagem que ele é forte, extremamente proativo, e ele fala naquele momento, por favor, sejam bondosos, tenham bondade, tenham empatia, porque essa é a grande mensagem do filme. É por isso que ele é completamente a antítese da filha dele, né, que tem o niilismo lá da rosquinha, né, da rosquinha que não tem perspectiva de futuro, que engole tudo. Ele usa os olhos, que são o contrário daquela rosquinha, porque o olho, né, branquinho lá, com o fundinho, né, todo do preto do olho, e o olho é divertido, ele gosta de trazer diversão para a vida. Então ele é totalmente essa antítese da filha dele, e é por isso que ele é tão importante, e é por isso que tanto ele quanto a Joy são importantes na vida da Evelyn, para ela ter esse balanço. Esse é o tema, não falar que você tem mais de mais, né, ou mais do outro, mais de um, mais do outro. Tem que ter o balanço perfeito como Yin e Yang. Por isso que essas duas figuras, tanto o Waymond quanto o Joy, são tão importantes para o desenvolvimento da própria Evelyn. Mas é dentro dela que ela vai descobrir isso, e com os dois, tanto com a filha dela quanto com o marido, ela vai aprendendo mais sobre ela mesma e sobre como levar a vida. E é por isso que a Evelyn, ela tem essa lição de vida, de aprender com os dois, mesmo com a filha dela parecendo a vilã, né? Ela até cria personagem Jobo Tupac. Tô até usando aqui o cosplay improvisado da Jobo, né, Golf Jobo, quando ela aparece no corredor. É por isso que eu digo, o filme ele mostra muito esse balanço do Yin e Yang, né, o bagel lá, né, a rosquinha, né, toda escura, com o núcleo mais claro que engole tudo, e ao mesmo tempo os olhinhos alegres do Waymond, né, com o núcleo mais escuro e toda a claridade em volta. Esse é o Yin e Yang. E ela aprende com os dois a mesma coisa, que é nada importa. O nada importa da Joy é uma coisa mais niilista, mais triste, mais tipo nada importa. Mas o nada importa do Waymond é diferente. O nada importa quer dizer que assim, as coisas vão acontecer do jeito que elas têm que acontecer. Então a gente tem que viver da melhor forma possível. É por isso que o nada importa, que a gente percebe no final do filme, é tão positivo, porque ela fala, se nada importa, então eu vou viver minha vida da melhor forma possível, já que no fim a gente chega, né, ao fim absoluto, então vamos fazer da nossa vida a melhor experiência que a gente pode ter. Essa é a grande mensagem e síntese do filme inteiro, e é por isso que é um filme tão importante. E eu acho que realmente todo mundo tem que assistir, se tiver a oportunidade. É isso, galera. Esse filme não é pra uma indicação, pra duas, é pra várias indicações. E eu já coloco aqui onde eu quero ver esse filme, né, concorrendo ao Oscar. Eu quero na categoria de melhor atriz pra Michelle Yeoh, finalmente. Eu quero melhores coadjuvantes pra Stephanie Hsu e pro Ke Huy Quan. E eu quero de melhor filme de 2022. Eu também quero de melhor direção, efeitos especiais. Enfim, é um filme completo, a A24 se superou e a bilheteria tá simplesmente mostrando isso, ultrapassou todos os filmes da história, né, da produtora, e que venham mais filmes diferentes. Você assistiu Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo? Você assistiu? Coloca aqui nos comentários o que você achou e a gente se vê então no próximo vídeo. Tchau, tchau!